Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao convite dessa casa para, num dia tão importante, discutirmos sobre imprensa, porque é um assunto que deveria ser muito mais discutido com a sociedade e que aqui é um local ideal para isso. Queria agradecer à deputada Sueli Vidigal, deputado Cláudio Vereza, e eu me sinto bem porque os dois são estudantes de comunicação. Isso é muito interessante, dois deputados, estudantes de comunicação, entrando nesse mundo cada vez mais e discutindo mais, não só política, mas também como que a mediação pode ser feita com a sociedade pelos meios de comunicação. Eu preparei uma fala sobre a questão da imprensa e o poder, que eu acho que aqui é o local ideal para se falar sobre isso. Esse dia que vai ser comemorado depois de amanhã, o dia 1º de junho, como o dia da imprensa, no Brasil ele era comemorado até 99, no dia 10 de setembro, porque era o dia do primeiro jornal, que era considerado como o primeiro jornal no Brasil, que foi trazido por D. João VI, que era a Gazeta do Rio de Janeiro. Só que, na verdade, alguns meses antes, no dia 1º de junho desse mesmo ano, 1808, o jornalista Hipólito José da Costa já havia publicado no Brasil a Gazeta, o Correio Brasiliense, clandestinamente, porque era proibido a publicação e circulação de qualquer livro ou jornal no Brasil que não fosse vindo de Portugal e com as bênçãos da coroa. Então a imprensa nasceu no Brasil clandestinamente, para falar sobre os atos da coroa, contra a coroa, e com ideais de liberdade, de fraternidade, porque eles tinham uma proximidade muito grande com a França. E esse jornal ele era publicado na Inglaterra e vinha no Brasil clandestinamente, no porão dos navios. E quando então a gente conseguiu, em 99, passar a data do dia da imprensa para o dia do Correio Brasiliense e não mais para o dia do jornal oficial do governo, isso foi uma grande vitória para a liberdade de imprensa. Por quê? Foi um jornal de protesto e não um jornal oficial que dava mais a data para esse dia da imprensa. Essa questão de a imprensa ter uma ligação com o poder já tinha começado alguns anos antes. Na verdade, a primeira publicação que começa a se manifestar em relação ao poder legislativo foi um jornal chamado Craftsman, na Inglaterra, em 1726, quando ele falava sobre os atos do parlamento, mas não era divulgação dos atos do parlamento. Então a Câmara dos Comuns, na Inglaterra, que sempre tratava dos assuntos do povo, mas só que o povo não tinha a mínima proximidade com ele. Esse jornal começou a mostrar para a sociedade o que acontecia naquela casa de leis, o que antes as pessoas não sabiam. E a partir desse jornal, o Craftsman, que começou a ter uma participação mais crítica da sociedade nas questões do legislativo. E a partir desse momento que começou a surgir o quarto Estado, e que depois se tornou popularmente conhecido como quarto poder, que não mais o legislativo, o executivo e o judiciário definiam o que acontecia com a sociedade, mas a imprensa tinha um papel também a cumprir, pelo menos de observação. Mas como a gente está no Espírito Santo, eu queria trazer um pouco dessa relação de como se deu aqui no nosso estado essa relação da imprensa e o poder. No Espírito Santo, a imprensa chegou tardiamente. O primeiro registro que a gente tem foi em setembro de 1840, que foi um alferes da província chamado Tovar, que tinha uma impressora e começou a rodar algumas publicações no estado. E o primeiro jornal do estado se chama O Estafeta, dessa mesma época, de 1840, sendo que esse jornal já nasceu atrelado ao governo, porque ele era um jornal para divulgar os atos do legislativo e do executivo. Então, os atos da província, ele não era um jornal de informações. Tanto que esse jornal não teve vida longa, ele só teve uma edição. Mas entrou para a história do Espírito Santo como tendo sido o primeiro jornal falando sobre os atos do Império. O que aconteceu foi que, há alguns anos, essa gráfica ficou perdida, porque o tal Tovar morreu e os filhos dele não deram continuidade, e só 10 anos depois é que surgiu, na verdade, então, o primeiro jornal no Espírito Santo,
que chamava-se Correio de Vitória, que também era ligado ao Legislativo e ao Executivo, que era um jornal de difusão dos atos do Legislativo e do Executivo. Então, a imprensa não nasce ainda independente no Espírito Santo. Enquanto isso, no Rio e em São Paulo já existiam jornais, e aqui no Espírito Santo continuávamos atrelados sempre a esses atos do Legislativo vinculados ao governo. Apesar de ter na história, o professor de História Gabriel Bittencourt, que fez uma bela pesquisa sobre a imprensa no Espírito Santo, ele relata que na segunda ou terceira edição desse jornal, a Província do Espírito Santo, teve um artigo, que foi um artigo que um escritor escreveu, que falava mal de atos de alguns deputados provinciais. Resultado, o jornal foi recolhido. Então já começou a ter, a primeira matéria que saiu falando alguma coisa sobre o Legislativo, recolheu-se o jornal inteiro, tirou o patrocínio do jornal, e o jornal no ano seguinte não conseguiu mais existir. O segundo jornal oficial no Espírito Santo se chamava A Renegação. O nome dele já era interessante, porque ele já vinha querendo apresentar algo diferente. Mas ele também era bancado pelo Executivo e pelo Legislativo. Na verdade, ele abria um pouco espaço para crônicas, abria espaço para anúncios de escravos fugidos e falava sobre o movimento do porto, porque Vitória tinha essa tradição de porto, então ele servia para anunciar o porto. Mas nunca ele falava nada sobre o que acontecia no governo ou no Legislativo, porque ele era, apesar de ser independente, ele era completamente financiado pelo governo, pela Assembleia e pelo Executivo. Quando começa a surgir os primeiros atos da República, aí sim no Espírito Santo começamos a ter jornais ditos independentes. E os nomes deles são muito interessantes, presidente. Por exemplo, chamava-se O Indagador, O Periódico dos Pobres, O Marimbondo, Amigo do Povo, O Pica-Pau, O Cidadão, Voz do Povo, eram todos liberais e contra os atos do governo. Tiveram todos vida muito curta também. Não tinham mais do que 2, 3 edições cada um. Os que falavam a favor do governo, esses viviam normalmente uma fase de 20 a 30 anos. Os que eram contra viviam normalmente 2 ou 3 edições. Mas estão todos registrados no arquivo público, tem ainda exemplares de alguns desses jornais, são muito interessantes. No sul, isso tudo em Vitória. No sul do estado, surge o primeiro jornal em 1866 somente, que chamava O Itabira, logicamente em Cachoeiro. E no norte do estado foi o jornal O Norte do Espírito Santo, em 1891 somente. Só que esse jornal tinha um detalhe, ele era dirigido por um sujeito chamado Graciano dos Santos Neves, que se tornou governador no ano seguinte. Essa tradição, então, de os jornais estarem atrelados ao poder, ao executivo e ao legislativo, se prolongaram ao longo dos anos, e hoje os nossos dois principais jornais, a Gazeta, que surgiu em 1928 para vender anúncio, vender lote em Camburi, em 1930 ele foi comprado pela UDN, que era o grande partido da época, e virou um jornal panfleto do partido. Ele só deixou de ser um jornal do partido da UDN quando ele foi comprado, em 1947, por Carlos Lindenberg, que se tornou governador no ano seguinte, e que era do PSD. O jornal A Tribuna nasceu em 1938, ele não tinha vinculação política naquela época. Mas tem uma passagem do jornal A Tribuna que é muito interessante, na década de 70, quando ele foi comprado por um grupo que veio de Pernambuco, o Grupo João Santos, que já trabalhava aqui com mineração, parte de mineração e cimento, com intenções claras de que o filho do patriarca da família, o João Santos Filho, fosse indicado como governador biônico no Espírito Santo. Só que o João Santos Filho morreu tragicamente num acidente de avião no Paraguai, e os projetos políticos da família João Santos não tiveram prosseguimento, e Eurico Rezende acabou sendo indicado como o governador da época.
Então, essa tradição de imprensa e poder no Espírito Santo vem de longa data. O que eu queria lançar como reflexão aqui para os capixabas a partir dessa tribuna, e esse é o local ideal para isso, é que a gente sempre questione esse papel dessa parceria da imprensa com o legislativo, ou da imprensa com o executivo, ou da imprensa com o judiciário. Esse quarto poder, que hoje nem é tanto assim, mas esse quarto poder participando junto com os outros. Se essa parceria deve ser a base da dependência, onde os jornais e as revistas e as emissoras de TV, de rádio, só consigam sobreviver porque tem anúncios e patrocínio do poder público, ou se essa parceria tem que ser em prol do cidadão. E qual é o nosso papel? Qual é o papel da imprensa e qual é o papel dos gestores do bem público? E para finalizar, eu queria lembrar que o leitor legitima o jornal e o eleitor vota no político. O leitor e o eleitor são os mesmos. Eles não conseguem dissociar a figura que eles representam. Então, os jornais têm um papel fundamental, a imprensa em geral tem um papel fundamental de mostrar para o leitor, qual é o papel de cada um e o que cada um tem que fazer para melhorar essa sociedade, para mudar a nossa sociedade. A imprensa, então, ela tem um papel de cão de guarda da sociedade. Só que como cão de guarda, ela tem algumas possibilidades. Ela pode ser um pitbull, que vai estraçalhar com as instituições, ou ela pode ser um poodle, que gosta muito de carinho, que é o que normalmente vem acontecendo com a imprensa local, sempre se valendo das benesses do poder público para continuar sobrevivendo. Então, o que a gente precisaria era fazer um resgate desse papel da imprensa como independente, como o olho da sociedade, o olho da nação, para tentar defender os interesses públicos. Muito obrigado.